Iniciamos essa cerimônia de abertura convidando para participar da mesa os excelentíssimos senhores deputado Fernando Capês, presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Defensoria Pública, o ouvidor-geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Dr. William Fernandes, Dr. Renato Martins Costa, corregedor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a Defensora Pública Geral do Estado de São Paulo, doutora Daniela Solberg Sembranelli, o presidente em exercício da Associação Paulista dos Defensores Públicos, doutor Rafael Vale Vernaschi, membro do Conselho Consultivo da Ouvidoria, doutora Dora Marzo de Albuquerque Cavalcante Cordani, e o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor Antônio Carlos Malheiros. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença da doutora Camila Taliberti Pereto, defensora pública federal, representando a Defensoria Pública Federal. José Maria Oliveira, representando a entidade Paraisópolis. Senhora Sônia Santos, representando o Nacional do Movimento Negro de Direitos Humanos, MNU. Dr. Marcos Fux, diretor do Instituto Pro Bono, Dr. Luiz Antônio de Godoy, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Valmir Teixeira Guimarães, presidente da Sociedade Amigos de Bairro do Jardim Dom José Capão Redondo, doutora Michael Nolan, membro do Conselho Estadual da Pessoa Humana e Conselho Consultivo da Ouvidoria da Defensoria Pública, Dr. Padre Valdir João Silveira, coordenador nacional da Pastoral Carcerária, Valdenira Maria Vieira, vice-presidente do Conselho Estadual do Idoso, Lúcia Eiras, representando o SIC Feitiço da Vila, Juliana Fonseca de Oliveira Neto, representando o Instituto Paulo Freire, doutora Silvana Rubim, procuradora municipal neste ato, representando o prefeito Milton Carlos de Mello, de Presidente Prudente, Marcondes Luz, representando a Associação Cultural Esportiva Filhos de Paraisópolis, Carmelo Munhoz Cardoso, representante da comunidade do Boqueirão, Carla Mauchi, representante da ONG Mais Diferença, Jerônimo Henrique Neto, representando a Associação de Moradores Jardim Edite, Capitão PM Marcos Antônio Menezes, representante da Polícia Militar, Vivian Nanini, representante da Fundação para o Remédio Popular, e Juliana de Oliveira Santos, representando o Centro de Direitos Humanos de Sapopemba e o Instituto Daniel Comboni. Gostaria de também convidar a doutora Camila Taliberti Pereto, defensora pública federal, para compor a mesa aqui conosco. Nesse momento, passo a palavra para o deputado Fernando Capês. Declaramos, então, oficialmente aberto este ato solene, Justiça para Todos, em que será feita a premiação dos defensores públicos que se destacaram na defesa dos valores mais importantes da cidadania. É bom registrar que esse não é um ato qualquer, esse é um ato solene. Se é um ato solene, é porque ele obedece à rígida prescrição regimental, tem forma sacramental e só pode ser convocado pelo presidente da Assembleia Legislativa. Só o presidente da Casa pode convocar esse tipo de ato. Foi feita a convocação atendendo a um pedido desse deputado
que é o presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Defensoria Pública no Estado de São Paulo. E ele foi previamente aprovado por unanimidade pelo Colégio de Líderes, órgão desta casa. Assim sendo, nós damos início e imediatamente... Vamos, só um segundo. Cadê o meu cerimonial aqui, que sempre me apoia tanto e hoje está me deixando tão só? Dona Vitória, pediria uma salva de palmas que ela faz aniversário hoje. No seu aniversário, me dá o presente. Convidamos, agora sim, convidamos a minha querida amiga, advogada e ex-adversus, doutora Dora Cavalcante, membro do Conselho Consultivo da Ouvidoria da Defensoria Pública, para fazer o seu pronunciamento. Com a palavra, doutora Dora. Excelentíssimo senhor Fernando Capês, que sempre nos recebe tão bem nessa casa e tem prestigiado todas as ações, não só da Defensoria, como também do Conselho da Ouvidoria. Excelentíssima senhora Defensora Pública Geral, a quem eu cumprimento nesse momento, porque não tive a honra de fazê-lo antes. Meu caro William, nosso ouvidor. Eu estou aqui hoje para não me alongar demais, mas para contar um brevíssimo resumo de por que o nosso conselho, não é mesmo, doutor Malheiros, se debruçou sobre inúmeras iniciativas, todas elas de muita valia, iniciativas que conseguiram grandes resultados ao longo do último ano, mas que tiveram realmente o condão de emocionar, de captar o olhar desse Conselho Consultivo como iniciativas merecedoras deste honroso prêmio. Então, essa já é a terceira edição do Prêmio Justiça para Todos. É uma honra, é muito bacana sempre a nossa sessão lá no Conselho, em que debatemos e analisamos juntos as ações que são candidatas ao prêmio. Eu queria realmente deixar registrado que todas elas seriam merecedoras do prêmio, mas era a nossa obrigação escolher. É uma escolha difícil, mas é uma escolha feliz. É uma escolha gratificante, porque vemos que todos os anos os defensores, tanto aqueles antigos na casa, não tão antigos assim, porque a própria defensoria ainda não tem uma longa trajetória, mas aqueles que vinham da procuradoria, como também o sangue novo, os defensores que ingressaram recentemente na carreira, estão realmente pensando em soluções que possam diminuir o abissal buraco de acesso à justiça que ainda impera no nosso Estado, que consigam aproximar o atendimento da população mais carente, que pensem no todo e não só na ação individualizada. Então, realmente, os que hoje foram escolhidos para receber o Prêmio Justiça para Todos atendiam aí a uma multiplicidade de fatores e conceitos que nós analisamos. Alguma ordem específica, doutor William, ou vamos embora aqui? Então, inicialmente, na categoria do prêmio voltada às iniciativas individuais, eu gostaria de falar um minutinho sobre o trabalho do defensor Eupídio Francisco Ferraz Neto, que me parece ter exercido no seu papel de defensor junto à Vara de Execuções Criminais de Campinas, realmente quase que um departamento de execuções penais global em um único homem, né? Na sua iniciativa, no seu trabalho cotidiano, ele realmente superou aquilo que é esperado de um defensor público para tomar o cuidado de prestar não só o atendimento necessário,
o atendimento, a sua incumbência legal, mas também tratar cada um dos atendidos como um cidadão digno de respeito, que não é porque estava preso que deveria ser esquecido, e preparou, ao longo desse tempo, relatórios individuais voltados para cada um dos atendidos, tendo o cuidado de voltar até eles para dar uma informação, relatar qual era a iniciativa que ele estava sendo adotado, qual era aquela possibilidade de êxito dos pedidos que estava apresentando em favor dos atendidos, e com isso, tenho certeza, conseguiu, naquele cenário muito dificultoso, que é o da vara das execuções penais, resgatar a dignidade do cidadão que está preso, né? Assegurar aquele cidadão uma perspectiva de futuro, que quando a pessoa está detida nem sempre pode ser facilmente visualizada, e também com isso contribuir para um ideário realmente global de justiça penal, em que uma inserção no sistema penitenciário não transforme alguém num caso perdido sem chance de recuperação. Aqui, o trabalho desenvolvido pelo Dr. Eupídio procurou realmente confiar na possibilidade de um sistema punitivo, mas que preze a cidadania, né, que diminua os conflitos e que trate cada cidadão, ainda que privado de sua liberdade, de forma respeitosa, né, e com a defesa dos seus direitos e garantias constitucionais. Então, queria pedir realmente um aplauso para esse projeto e para esse... Ainda na categoria individual, eu preciso de uma ajuda aqui. Vamos premiar o defensor público Luiz Raskovski. Estou pronunciando corretamente? Sim? Bom, nesse caso, a premiação representa uma dupla premiação, porque os dois projetos inscritos, não só por iniciativa deste defensor, mas também o nome dele foi indicado. Os dois projetos realmente são de uma singularidade única, são projetos criativos, são projetos bem estruturados, e os dois trabalhos desenvolvidos pelo defensor Dr. Luiz Raskovski mostram realmente o quanto se pode fazer nas mais diversas frentes para melhorar o dia a dia do cidadão. Um deles, que primeiramente me chamou a atenção, está mais diretamente relacionado à área do direito em que eu milito, pois sou advogada criminalista, que realmente procurou pôr um ponto final a um drama enfrentado por milhares de brasileiros todos os anos, que é ter o seu nome indevidamente inserido num contrato social de uma empresa. E, falando português claro, a pessoa é assaltada, a pessoa perde os documentos e passa a figurar como laranja num contrato social de uma empresa que nunca, né, jamais ouviu falar. E depois, esse cidadão que teve seu nome indevidamente usado fica sujeito aos mais diversos transtornos. Os exemplos relacionados aqui na exposição do defensor público Luiz Raskovski vão desde alguém que teve uma intimação pela Receita Federal, quanto à situação de alguém que ficou com o nome sujo no Serasa, quanto à situação ainda mais grave e tormentosa de pessoas que tiveram que responder a inquéritos policiais e também a ações penais por fatos dos quais jamais ouvira falar. Hoje mesmo de manhã eu estava assistindo o Bom Dia Brasil e vi duas moças sendo entrevistadas como funcionárias do Senado sem que jamais tivessem posto o pé naquele estabelecimento. Nós sabemos que, tragicamente, os controles, ainda nesta era de informática e certificação digital, nem sempre são os melhores possíveis, e a solução proposta, pensada, bolada por este defensor público é simples, mas de resultados extremamente positivos. Propôs ele que a assinatura para apresentação de um contrato social a ser registrado junto à JUSESP tenha que passar por uma autenticação. E com esta cautela simples,
todo este emaranhado pode ser evitado, e assim o fez, depois de constatar os inúmeros casos que se repetiam, procurando dar uma envergadura maior e obtendo uma decisão ainda liminar favorável a essa exigência. Então, realmente é uma ação que pensa no todo, uma ação de alcance macro, que vai muito além, não só do dia a dia, do cumprimento rotineiro das funções de defensor, mas como uma solução também de resgate da cidadania e de diminuição dos conflitos que tanto atolam o nosso judiciário. A segunda ação realmente foi tocante, porque procurou assegurar aos usuários da SP Trans, né, aos portadores do bilhete único especial, o direito de continuar a usufruir deste benefício, não obstante um intento duvidoso por parte da municipalidade de passar a criar novas exigências não previstas em lei para que a pessoa portadora das mais diversas deficiências, né, os mais diversos problemas, tivesse que ser submetida a exames, laudos, perícias que não tinham respaldo legal. Então, novamente aqui, o defensor, na sua prática cotidiana, realizou atendimentos individuais à população, né, ouviu no atendimento pessoal as situações enfrentadas pela população, crianças, jovens, idosos, né, portadores de Alzheimer, mal de Parkinson, pessoas que tinham que usar uma prótese, uma ajuda para a sua locomoção, que estavam sendo tolhidas e não estavam conseguindo receber o seu passe especial em virtude dessas novas exigências criadas. Com isso, ele intentou uma ação civil pública que beneficiou desde já uma quantidade incalculável de assistidos, né? Para vocês terem uma ideia, para os senhores terem uma ideia do alcance da medida, a procura diária estimada pela Defensoria era de nada menos do que 450 pessoas nessa situação. Então, aqui realmente são medidas criativas, medidas audaciosas, medidas visionárias, que conseguem pôr um ponto final a uma situação de arbitrariedade e, pelo instrumento da ação civil pública, amplificam o resultado benéfico da medida para toda a comunidade, né, ultrapassando o atendimento individualizado. Com isso, com essas duas ações, não foi pouco para um ano de atuação, e imagino que ele tenha dado conta também de muitas outras tarefas do cotidiano atarefado de um defensor público. Não há a menor dúvida de que o defensor público Luiz Raskovski era merecedor do prêmio Justiça para Todos. Vou tentar ser mais breve, que eu estou recebendo olhares aqui, está muito longo, né? É que os projetos são muito bacanas, as iniciativas inscritas realmente são excepcionais. E essa é uma oportunidade de parabenizar e explicar a todos os senhores o porquê, né, o merecimento efetivo dessas ações que foram premiadas. Passando agora para a categoria das regionais, né, aos prêmios coletivos, duas ações foram premiadas, estão sendo premiadas nessa noite. A primeira delas foi a indicação da Regional Sul, Unidade Santo Amaro, que no ano passado tinha ficado muito próxima de receber o Prêmio Justiça para Todos. Acho que isso estava também ali guardado para todos nós, membros do Conselho Consultivo, né, que já tínhamos sido testemunhas dessa ação marcante numa região que todos sabem que é difícil, que tem poucos defensores para o atendimento que eles têm que dar conta. E a Unidade Santo Amaro, nesse ano, ingressou com uma ação civil pública para tutela
dos direitos do cidadão, buscando a melhoria do serviço público de saúde naquela regional e pleiteando, inclusive, indenizações para os cidadãos carentes, vítimas do péssimo serviço público prestado para os habitantes da Regional Sul. O drama enfrentado para alguns dos atendidos da Defensoria Pública, que também foram listados na excelente peça apresentada pelos defensores públicos que integram ali a unidade Santo Amaro, falavam de que para a realização de um exame, de uma consulta médica com especialista no hospital público da região, a pessoa poderia estar sujeita a uma demora de 2 anos. Então, a pessoa está lá, sofrendo de um mal que é grave, porque a saúde vem em primeiro lugar, e quando a gente não está bem de saúde, não consegue trabalhar, não pode cuidar dos filhos, não se sente bem à noite, é um transtorno para todo mundo, e você procura o atendimento de saúde e te mandam voltar dali a 2 anos. Então, realmente, essa é uma situação de falência do Estado gritante, é uma situação dificílima. A situação também foi comprovada pelo Centro de Integração e Cidadania Feitiço da Vila, mostrando uma ação conjunta, né, a defensoria inserida no seio da população, daquela comunidade em que atua, procurando responder de forma inteligente, criativa e ousada aos anseios da população local. Eles ainda não tinham obtido êxito na medida intentada, mas foram à luta, continuam, tem um recurso em trâmite no Tribunal de Justiça e estamos todos aqui torcendo para que essa medida encontre resultados práticos e, de todo modo, a iniciativa em si, o pensamento maior nessas situações, nesses dramas enfrentados cotidianamente pela população, por si só já são aqui merecedoras do prêmio Justiça para Todos. Eu esqueci de dizer, mas acho que tem um dado importante. O trabalho que eles fizeram de apuração da comunidade afetada pela carência do sistema de saúde, foi feito um mapeamento na Regional Sul. E eles localizaram como que 140 mil pessoas aguardando em fila de espera para receber atendimento médico. Não é pouca gente. E, finalmente, eu não sei onde está aqui no meu resumo, mas eu conheço a iniciativa, porque foi por nós também detidamente analisada. A Regional Presidente Prudente elaborou, junto com a Coordenadoria Regional da Escola da Defensoria Pública, o projeto Defensoria Descentralizada. Eles conseguiram levar o atendimento prestado pela Defensoria Pública aos 6 bolsões de pobreza da cidade de Presidente Prudente. Os centros de referência e assistência social foram, assim, o caminho para esse trabalho, e o atendimento jurídico prestado foi amplo, se estendeu no tempo e procurou realmente aproximar aqueles bolsões da população que muitas vezes não tem sequer como se deslocar até um fórum, não tem condições realmente de retirar uma senha, de buscar um atendimento, às vezes não sabe que aquele atendimento estaria disponível para a população. E fizeram um trabalho que se estendeu de abril até setembro de 2009 e atendeu nada menos do que 470 pessoas daquele município. Antes de que começasse esse trabalho, Defensoria Descentralizada, também para maximizar o impacto positivo da iniciativa junto à comunidade, tentaram levantar quais eram as questões de maior interesse, quais as principais dúvidas, né, que estavam incomodando a população que buscava ali um atendimento, e com isso realmente conseguiram amplificar o atendimento prestado naquela regional, né? E, de forma especial, mostrar à população que a Defensoria está ali, ao alcance deles, para dar atendimento às mais diversas demandas, né? E se colocaram próximos da comunidade, que é a comunidade atendida pela Defensoria Pública
do Estado de São Paulo. Parabéns, Regional de Presidente Prudente. Muito bem. E parabéns, doutora Dora, também. Bom, refeito do susto inicial do cerimonial, eu quero realmente, efusivamente, cumprimentar os vencedores do terceira edição do Prêmio Justiça para Todos, que é um prêmio entregue pela Ouvidoria Geral da Defensoria. Isso tem um significado muito especial. As ouvidorias são órgãos que mantêm contato direto com a sociedade, para que a ouvidoria decida, através do seu conselho consultivo, não é um colegiado, o Conselho Consultivo da Ouvidoria, o colegiado fez a escolha de entre 22 inscrições que foram recebidas pela ouvidoria. E foram feitas 12 indicações de defensores públicos e 10 para órgãos da defensoria. Significa que esse é um prêmio entregue diretamente pela sociedade. E eu quero fazer minhas, não com o mesmo detalhamento, precisão e brilhantismo da doutora Dora, mas eu quero também, Dora, pedir licença para cumprimentar aqui o defensor Eupídio Francisco Ferraz e também o seu pai, doutor Eupídio Edson Ferraz, que vai fazer a entrega do prêmio, que está aqui. Onde está o doutor Eupídio Edson? Uma salva de palmas ao doutor Eupídio. Seu pai também. O senhor... A mãe está presente também? Então, o senhor recebe junto esse prêmio. Quero cumprimentar também o Dr. Luiz Raskovski, que também, com todos os méritos, recebe esse prêmio e, sem dúvida alguma, estender esses cumprimentos a essa orgulhosa mãe, dona Janete Raskovski, meus parabéns, a senhora tem muitos motivos para se orgulhar. A nossa querida, minha quase sobrinha, Daniela Raskovski Dalpozo, e a sua filhinha linda, a Isabela, que gracinha, não? Uma graça. E cumprimentar também o Dr. Antônio Araldo Ferraz Dalpozo e a dona Estela, a doutora Estela Dalpozo, que estão aqui também como pais da Daniela, sogro e sogra do nosso querido Luiz Raskovski, que são, portanto, os segundos pais deles. Então, estão muito orgulhosos. E eu vejo aqui o doutor Antônio Araldo. Eu não posso deixar de me lembrar, como membro do Ministério Público, o doutor Antônio Araldo Ferraz Dalpozo foi procurador-geral de Justiça, numa época em que eu me encontrava ainda no início da carreira. E eu acompanhei todo o impulso que a atuação do doutor Araldo, ainda antes de ser procurador-geral, presidente da Associação do Ministério Público, teve junto ao Congresso Nacional e os reflexos positivos que isto repercutiu em toda a carreira. Então é uma honra e uma oportunidade de revê-lo aqui e pedir a sua licença para dividir a felicidade com a obtenção do prêmio do eminente defensor público, professor Luiz Raskovski. Quero também cumprimentar as regionais de Presidente Prudente, Unidade de Santo Amaro, e cumprimentar o defensor Leandro de Castro Silva, que receberá a menção mais do que honrosa. Ele não pôde comparecer hoje, mas receberá aqui representado. Quero anunciar outras autoridades que estão aqui presentes. O desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, professor doutor Luiz Antônio de Godoy, eminente processualista, grande jurista. Sua presença também enche de júbilo esta casa e é uma honra muito grande e abrilhanta ainda mais este evento. Gostaria também... Nosso colega, doutor Eupídio, também promotor aposentado, me lembra aqui a dona Vitória. Muita honra mesmo, muita honra. E nós temos aqui também o doutor Antônio Carlos Malheiros, que desembargador, um brilhante jurista, uma pessoa do bem, um representante digno da nossa sociedade, pessoa cuja presença nessa mesa é motivo de orgulho, um enorme orgulho para todos nós, não só pelo jurista, pela qualidade de servidor público, mas principalmente pela maravilhosa figura humana, digna, que Vossa Excelência representa. Quero também... É justo. Nós estamos estendendo um pouquinho, mas é justo fazermos esses registros. Essas autoridades vieram aqui a brilhantar o evento. Quero também cumprimentar o doutor Renato Martins Costa. Doutor Renato Martins Costa, procurador de Justiça do Ministério Público,
foi promotor, primeiro colocado no seu concurso, presidente da Associação Paulista do Ministério Público, uma das mais importantes lideranças daquela instituição, hoje no Tribunal de Contas do Estado, já há alguns anos no Tribunal de Contas do Estado, assumindo a função de corregedor-geral do Tribunal que fiscaliza as contas do Estado de São Paulo. Uma pessoa séria, preparada, honesta, cuja presença aqui também é motivo de enorme honra para esta casa. Receba aqui também os cumprimentos desse auditório. Portanto, fazemos essas... Meu querido William Fernandes, que é o nosso ouvidor-geral, fica até dia 2 de junho, quando então será sucedido pela nossa querida doutora Luciana Zafalon, que vai assumir daqui a pouco a condução dos trabalhos. E parabéns, eu tenho certeza que de suas mãos honradas passará a ouvidoria às mãos também honradas da doutora Luciana Zafalon. Uma honra também. Querida doutora Daniela Solberger Sembranelli, defensora pública geral do Estado de São Paulo. Ainda esses dias eu conversava com o seu marido, Dr. Francisco José Tadei Sembranelli, promotor do júri, que já é promotor do júri há mais de 20 anos, um dos maiores promotores que o júri já teve, e atuou nesse caso trágico da menor Isabela Nardoni. E ele falava, eu estou reclamando, porque agora eu não sou mais o Francisco Sembranelli, eu sou o marido da defensora pública geral. Falei, é isso mesmo, é ela que tem que mandar em casa. Então está de parabéns, Daniela, você, uma mulher valente, de fibra, combativa, com autoridade. Eu tenho certeza que está em ótimas mãos, assim como esteve nas mãos da Cristina Guelph. A defensoria estará muito bem conduzida por você. Parabéns, e nós estamos aqui à sua disposição. A Assembleia Legislativa está inteiramente ao lado da nossa Defensoria Pública Geral, porque a Defensoria, ela exerce uma das funções mais relevantes que se consubstancia no pilar do Estado democrático de direito. Além da tutela dos interesses difusos por meio de ações civis públicas, que defendem interesses da coletividade, a Defensoria Pública, com uma qualidade ímpar, com uma qualidade profissional que raramente se encontra nos melhores escritórios de advocacia do país, assegura às pessoas que, por uma razão ou outra, sofrem a acusação criminal, o direito de, mesmo sem terem condições de contratar um advogado, de estarem em igualdade de forças, em igualdade de condições com um órgão acusatório, porque está sendo defendido por profissionais preparados, aprovados num dos mais difíceis concursos públicos do país. Quando se fala que é possível imaginar justiça sem uma defesa forte, não, é impossível. Sem a figura de uma defesa forte, como a defesa pública, como a defesa que a advocacia pública proporciona, o Estado se transformaria num verdadeiro leviatã acusatório, no qual a tese da acusação não encontraria resistência, antítese da justiça. E quando a tese sem antítese, a acusação sem resistência, não se perfaz a dialética do processo e não se atinge a síntese da justiça. E é por isso que, sem uma defensoria forte, provida com um número suficiente de cargos, com uma remuneração à altura da importância da função, que ainda não é a remuneração que recebem, só com uma defensoria bem estruturada é que poderemos dizer que verdadeiramente se concretiza o que está escrito no artigo 1º caput da Constituição, que é o Estado democrático de direito, e no seu inciso 3º, que é a busca da dignidade humana. Portanto, parabéns à Defensoria, vá em frente na sua função. Saudar também o Dr. Rafael Vale Vernaschi, presidente de exercício da Associação Paulista dos Defensores Públicos, nossos parceiros nessa luta, nessa busca por melhores condições, e a doutora Camila Taliberti Pereto, que é a Defensora Pública Federal, aqui representando, e nesta mesa, com muita maestria e com muita honra para todos nós. E a minha querida colega Dora Marja Albuquerque Cavalcante Cordani, que já foi aqui saudada e falou. Enviou uma carta justificando a sua ausência, ao agradecer o convite para participar do ato solene de entrega do 3º Prêmio Justiça para Todos, edição 2010, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Envio-lhe cumprimentos extensivos aos ilustres premiados e demais participantes com votos de sucesso ao evento. Cordialmente, Alberto Goldman, governador do Estado de São Paulo, dirigindo uma correspondência a esta presidência. Prefeito Gilberto Kassab, agradeço a gentileza do convite em referência ao tempo em que informa a impossibilidade de minha participação em razão de compromissos intransferíveis. Também o secretário de Estado da Gestão Pública, Dr. Marcos Monteiro, vereador Floriano Pêsaro, Mariana Montoro Gens, coordenadora de programas para a juventude da Secretaria de Relações Institucionais, excelentíssima secretária de Estado de Apoio à Pessoa Deficiente, Linamara Riso Batistella, também envia sua correspondência. Vereador Ítalo Cardoso, secretário de Estado da Educação, Paulo Renato Souza, também envia sua correspondência. Secretário de Defesa do Meio Ambiente, Francisco Graziano Neto, parabeniza todos os premiados. Veja a importância do evento. Secretário Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, Dr. Luiz Carlos Delben Leite, também envia os seus cumprimentos. E agente pastoral de São José do Rio Preto, José Vicente Berenguel. Passamos agora a palavra à doutora Luciana Zafalon para o prosseguimento dos trabalhos. Nesse ano, a ouvidoria recebeu 22 indicações ao prêmio, sendo 12 para defensores públicos e 10 para órgãos da Defensoria Pública. Em reconhecimento a todos esses que foram lembrados nesse ano por suas ações e indicados à premiação, citamos nesse momento os defensores públicos: Daniel Guimarães Sveisel, da Unidade de Bauru; Franciane de Fátima Marques, da Unidade da Vara de Execuções Criminais; doutora Gabriela Freitas Aleixo Galvão de Souza, da Unidade de Sorocaba; doutor Jairo Salvador de Souza, da Unidade São José dos Campos; doutor Júlio César Tanoni, da Unidade São José do Rio Preto; doutor Mário Lúcio Pereira Machado, da Unidade Bauru; doutor Paulo Fernando Esteves de Alvarenga II, da Unidade Santo Amaro; doutora Priscila Cimara Novaes, da Unidade de Varas Singulares; e doutor Rafael Rocha Paiva Cruz, da Unidade São Vicente. Da mesma forma, lembramos dos seguintes órgãos da Defensoria Pública também indicados: Coordenadoria Geral da Administração, Escola da Defensoria Pública, Núcleo Especializado de Combate à Discriminação, Racismo e Preconceito, Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, Quadro de Apoio da Defensoria Pública, Unidade Família da Regional Central, Unidade Santo Amaro da Regional Sul e Unidade São Miguel Paulista, Regional Leste. Ouviremos agora a apresentação musical do rapper Billy Saga. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos na mesa, boa noite a todos presentes. É uma honra estar aqui hoje nesse ato solene. Eu vou tirar o boné, eu não entendo nada de lei, mas minha mãe me ensinou que num ato solene você não pode ficar de chapéu, que é falta de educação. E os almoços na casa dela sempre eram um ato solene. Hoje o evento é muito importante porque ele fala de justiça para todos. E eu sou somente um representante da sociedade, um representante de uma parcela da sociedade, de uma minoria desfavorecida. Eu vou contar um pouco quem eu sou para vocês entenderem o contexto que me trouxe até aqui. Meu nome é William, conhecido como Billy, eu sou idealizador-presidente do Movimento de Superação, que faz uma passeata na Avenida Paulista há 7 anos, buscando a sensibilização da sociedade para a inclusão da pessoa com deficiência. Há 2 anos a gente migrou para o Rio e para a Argentina, em Santa Fé, unindo aí os países com essa mesma proposta, de que a justiça seja para todos, que os direitos sejam para todos. A gente vive um momento muito importante de inclusão da pessoa com deficiência na sociedade e, consequentemente, das minorias desfavorecidas, porque a prova disso é esse ato de hoje, e eu quero parabenizar a iniciativa da Assembleia, e para mim é uma honra estar aqui. Hoje eu fui convidado, eu trabalho além de trabalhar com essa ONG, eu trabalho na Mais Diferenças, uma ONG que também busca a inclusão através de políticas públicas na área de educação. E eu trabalho com teatro inclusivo e música inclusiva, através da arte, a gente buscar a sensibilização. É muito importante a gente ver um evento como esse, entender que não estamos parados, estamos em movimento, estamos realmente buscando a justiça para todos. DJ, pode soltar o som aí. Essa música eu fiz especialmente para o evento de hoje, ela
é um oferecimento e um agradecimento a essa iniciativa. Pode aumentar um pouquinho aí. Obrigado. Happy na Assembleia. Aí, frequentemente fico pensando, irmão, qual é o valor da vida? Cê nasce e morre todo dia, o que te incentiva? Me diga então se esse pensamento é mesmo certo. Qual é o foco que te faz ver mais perto? É só uma pergunta, certo? Porque eu não sei de nada, vou desviando dos buracos da minha estrada. Mas cê não acha estranho que essa tal felicidade esteja sempre vinculada à sua vaidade, ao ego? Porque a gente tá sempre querendo mais. A justiça é o que traz a nossa paz. Me diz, jaz, uma esperança no fundão da caixa, e de repente a autoestima se rebaixa. Mas vamos trabalhar, qual é o real valor do seu atual prazer ou da sua dor? Por favor, imagine-se diante de uma velha de trança, cabelo grisalho, cego na mão, uma balança. Ela não cansa na sua frente no aguardo de você pesar os seus ganhos e seus fardos. Me diz então o que você irá pesar primeiro, e pra que lado a balança vai pesar, parceiro? A vida é uma velha cega na escuridão, de trança, cabelo grisalho e uma balança na mão. Então me diz o que cê trouxe para a vida, eu juro. Se a balança equilibrar, cê tá no lucro. A vida é uma velha cega na escuridão, de trança, cabelo grisalho e uma balança na mão. Então me diz o que você trouxe pra vida, entende? Se a balança equilibrar, a luz acende. Já pensou o que você trouxe pra pôr nos pratos? Faz assim, vai pondo um pouco em cada lado, pra não perder o jogo, não perder o equilíbrio. Na bandeja da esquerda põe as dores, sente o alívio, e na direita põe aquilo que aprendeu. Doeu, você sofreu, mas não morreu. Não esquece, o que não mata fortalece. Não é só prece, a ciência já provou que acontece. Fique ligeiro para não perder o eixo. A balança é nossa, não trate com desleixo. Perceba que está no ponto de vista o dor e o calor do coração do alpinista. O claro e o escuro, o bem e o mal, é tudo assim e a justiça é fundamental. No bem e no mal, eu sigo meu caminho, e a justiça tá comigo, eu não tô sozinho. A vida é uma velha cega na escuridão, de trança, cabelo grisalho e uma balança na mão. Então me diga o que você me trouxe, entende? Se a balança equilibrar, a luz acende. A vida é uma velha cega na escuridão, de trança, cabelo grisalho e uma balança na mão. Então me diz o que você trouxe, eu juro. Se a balança equilibrar, tamo no lucro. Aí a vida é uma velha cega na escuridão, de trança, cabelo grisalho e uma balança na mão. Então me diz o que você trouxe pra vida, eu juro. Se a balança equilibrar, tamo no lucro. A vida é uma velha cega na escuridão, de trança, cabelo grisalho e uma balança na mão. Então me diz o que você tem para a vida, entende? Se a balança equilibrar, a luz acende. É isso, caso encerrado. Obrigado a todos. É um prazer estar nesse evento. Eu queria só aproveitar a oportunidade, eu não poderia deixar de falar hoje aqui, nesse momento, que a gente passa por um momento muito importante, mas também muito delicado da história, da inclusão e da justiça para todos. Estamos prestes a realizar o censo do IBGE 2010, no qual a pessoa com deficiência vai ser pesquisada por amostragem novamente. Há 10 anos o censo detectou que 14,5% da população possui algum tipo de deficiência. E esse número não é exato, porque a pesquisa por amostragem ela pergunta numa casa se há uma pessoa com deficiência, e só depois de 10 casas ela pergunta novamente. Se nessas 10 casas tem 9 pessoas com deficiência, essas 9 pessoas estão fora do censo. Sexta-feira ocorrerá um ato público na Paulista, na frente do Ministério Público Federal, buscando a intervenção e o bloqueio desse censo para que ele seja reestruturado e reorganizado. O censo é feito com dinheiro público, com dinheiro do povo. Eu peço o apoio da Assembleia, eu peço o apoio de todos os presentes para que a gente se mobilize e mude essa história. Obrigado, boa noite. Eu agradeço e parabenizo o Billy pela belíssima apresentação. Entregaremos nesse momento o prêmio de menção honrosa. Foi contemplado com a menção o defensor público Leandro de Castro Silva,
Porém, devido à sua impossibilidade de comparecimento nessa solenidade, ele será representado pelo defensor público Júlio César Tanoni, a quem eu convido aqui à frente. E convido também a nossa conselheira da ouvidoria, Carla Mausch, para entregar a menção honrosa ao defensor público Júlio César. Por favor. Passamos agora ao momento mais esperado dessa cerimônia. Daremos início à entrega do prêmio aos 4 finalistas e vencedores. Convido inicialmente o Dr. Eupídio Edson Ferraz, que fará a entrega do prêmio na categoria Defensor Público, ao Dr. Eupídio Francisco Ferraz Neto, a quem eu também convido aqui à frente. Dr. Fernando Capês, de quem eu tive a honra de ser aluno no ano de 1990 e que certamente tem uma parcela de contribuição nessa homenagem que hoje eu recebo. Doutora Daniela Solberg, Dr. William Fernandes, demais, doutora Dora, que realmente me emocionou com a descrição da minha ação. Demais integrantes da mesa. Conversando há pouco com meu amigo Fernando, ele me disse que muitas pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. E em muitas situações a pessoa preferia estar sendo velada do que homenageando o morto. Fato é que nessa minha introspecção eu resolvi não preparar nada de antemão para falar aqui, para ser espontâneo. Espontâneo como foi o surgimento e o desenvolvimento dessa ação, que já evolui há 4 anos. 4 anos a partir de um convite do meu amigo Vitorê, na época eu ainda trabalhava em Bauru, me pedindo para assumir a vara das execuções criminais de Campinas, porque ela iria ficar vaga, porque ninguém queria. Ele disse, na época, que você fica uns 2 ou 3 meses e retorna para a tua área de preferência atual, que era a área civil, e isso já se passam 4 anos e meio. E nesses 4 anos e meio que eu trabalho com a execução criminal, eu percebi que há uma distância muito grande entre o detento, não só provisório, mas também o detento já condenado, que tem a possibilidade de contratar um advogado, e aquele que se vale, meu filho está aqui, e aquele que se vale, às vezes, do convênio ou até da advocacia pública. Isso me sensibilizou por ter sido delegado de polícia, por ter sido diretor de cadeia, e por sempre ter pensado que o único direito que essencialmente foi perdido pelo preso é a liberdade. Se mantém todos os outros, em especial a dignidade, e foi isso que eu tentei resgatar a eles, fazendo com que eles tivessem garantido um direito comezinho, que seria a informação no processo, a presença do advogado, um olhar e uma fala real sobre o que está se passando sobre o seu processo e as possibilidades. Hoje mesmo foi uma grande felicidade, antes de deixar a Defensoria Pública, recebi o telefonema de um sentenciado que eu atendi, que já estava no regime aberto, já tinha reintegrado a sociedade, já estava arrumando um emprego, me perguntava, ligando para mim, o que fazer para conseguir retirar as segundas vias dos seus documentos. Isso me deixou bastante satisfeito, vim para cá com essa emoção a mais no coração. Mas eu digo que hoje
o fato de eu estar hoje aqui, recebendo esse prêmio como defensor público, e digo defensor público por ter sido oriundo da Procuradoria e da Assistência Judiciária, ele se deve ao esforço, à dedicação de algumas pessoas que, do nada, construíram essa instituição que hoje é muito respeitada, é uma instituição forte, que contou bastante com o apoio também da Frente Parlamentar de Apoio à Defensoria Pública. A Defensoria, em 2006, contava com 87 pessoas, uma salinha pequena, lá no prédio da Avenida Liberdade 32, e cresceu. Hoje é um colosso e tende a expandir. Um dia desses, conversando com meu filho que está aqui, ele me disse que se sentia um pouco descontente, e ele usou a palavra Deus. Eu sou descontente com Deus por conta das desigualdades que ele visualizava no dia a dia, ou no semáforo, ou entre os amigos, ou em qualquer local que ele visse desnível. E eu, dentro da minha estreiteza teológica e filosófica, tentei explicar-lhe que não era Deus o culpado. Éramos nós mesmos, mas que havia pessoas que eram inclinadas, para quem prefere uma abordagem filosófica, ou destinadas a tentar reequilibrar essas diferenças. E esses homens e mulheres que construíram a Defensoria Pública, e eu faço questão de citar o meu grande amigo Vitorê, que está aqui, que muito me orgulha com a sua amizade, com a sua dedicação, com os momentos do qual se privou da companhia da família. Me lembro da doutora Cristina Guelph, a primeira defensora-geral, com a sua determinação, o doutor Antônio, o doutor Renato, a doutora Daniela agora, cuja escolha, a indicação para o posto de defensora-geral me deixou bastante satisfeito. Isso não seria possível sem a dedicação desses homens. E esses homens, filho, Elias ele chama, esses homens sim são os verdadeiros detentores desse prêmio, esses homens e mulheres. Sem eles isso não seria possível, sem eles o resgate da dignidade e o reequilíbrio da cidadania também não seria possível. Eu tenho aqui a função de portador de um prêmio muito maior, que é a própria construção e expansão da Defensoria Pública. Tá? Muito obrigado. Eu gostaria de registrar e agradecer a presença da doutora Lucila Pizan, membro do nosso Conselho Consultivo da Ouvidoria, Dr. Marco Antônio Pellegrini, coordenador de acessibilidade da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, neste ato representando a secretária Linamara Riso Batistella. Eu gostaria de chamar o Dr. Antônio Araldo Ferraz Del Pozo, ex-procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, que fará a entrega do prêmio ao Dr. Luiz Raskovski, a quem eu também gostaria de convidar aqui à frente. Excelentíssimo senhor doutor Fernando Capês, excelentíssima senhora doutora Daniela Solberg Sebanelli, excelentíssimo senhor William, excelentíssimo senhor doutor Renato Martins Costa, excelentíssimo senhor doutor meu amigo Rafael, a doutora Camila, a quem cumprimento, excelentíssima senhora Dora e o nosso amigo, excelentíssimo senhor doutor Malheiros, desembargador do Tribunal de Justiça. Boa noite a todos, aos meus amigos que se encontram aqui presentes. É com extrema satisfação que eu recebo esse prêmio, hoje num dia tão especial, que é o Dia Nacional dos Defensores Públicos, e aqui, na verdade, foi apenas um golpe de sorte, ou talvez 2 golpes de sorte, que eu recebo esse prêmio, porque os meus colegas aqui, como a doutora Dora colocou, e às vezes quando eu estava escutando, eu até me questionei se era eu que tinha feito
essas ações com tanto brilhantismo que foi colocado, mas esse prêmio não é meu, esse prêmio são de todos os defensores que têm realmente realizado nesses 4 anos um trabalho primoroso de qualidade técnica e de envolvimento. Cumprimento aqui o meu sogro, que é o Dr. Antônio Araldo Ferraz do Oposo, e aqui me lembro que a história se repete, porque há muito tempo, quando ele começou no Ministério Público, e eu acompanhei as histórias, eu via a luta pela construção do Ministério Público. E senti inveja, aqui uma confissão, senti inveja de um prêmio que ele recebeu, o primeiro prêmio, que foi um prêmio de cidadão no Poranguês, pela construção de uma creche que ele conseguiu angariar na sua primeira entrância. E hoje a gente luta aqui pelos mesmos ideais, pelas mesmas prerrogativas, sendo muitas vezes escorraçados de algumas regionais, de alguns locais de fóruns, brigando por nossas garantias, por nossas prerrogativas, mas, sobretudo, buscando a justiça social, buscando fazer a diferença e sobretudo, buscando o verdadeiro sentido de Estado Social de Direito. Então, é com extrema satisfação que eu recebo esse prêmio, um deles que muito me honra, que foi a Ação Civil Pública para os Deficientes Físicos e Mentais da cidade de São Paulo, que aquilo me tocou demais, que foram, como a doutora Dora colocou, foram mais de 500 pessoas que me procuraram, numa sensação absoluta de injustiça, porque tinham seu direito assegurado em lei, pela Lei 11.250 de 92, do município de São Paulo, e pessoas que tinham ali, muitas vezes, as suas aposentadorias compulsórias ali registradas, por invalidez registradas, com laudo de um órgão do Estado, e esse mesmo órgão do Estado, por sua via, dizia que esse cidadão não tinha o direito ao seu bilhete especial, porque não estava enquadrado ali nas exigências que o SP-Trans assim acreditava que não estava. Foi com uma alegria muito grande que eu ajuizei essa ação e teve o deferimento de sua liminar, e eu recebi também na minha banca diversas pessoas que vieram lá me cumprimentar, que vieram ali me trazer um pedaço de bolo, uma maçã, e ali eu vi que a Defensoria Pública presta realmente o seu serviço e faz a diferença. Então, fica aqui o meu registro, o meu agradecimento a todos os meus colegas, principalmente da minha unidade, que é a unidade do plantão civil da Defensoria Pública, é uma unidade muito pesada, mas que com o nosso coleguismo a gente consegue superar todas as dificuldades e seguir adiante. Agradeço aqui para o final minha grande família e fico muito honrado com esse prêmio. Muito obrigado. Passamos agora à categoria órgão da Defensoria Pública. Fará a entrega do troféu o Dr. William Fernandes, nosso ouvidor-geral, à Regional de Presidente Prudente. Eu convido aqui à frente os defensores públicos Matheus Assadio João e Giovana De Vito dos Santos, que receberão o prêmio representando a Regional de Presidente Prudente. Boa noite a todos. Bom, eu e o Dr. Matheus, nós já viemos em dupla e até para esse momento aqui, eu quis empurrar para ele, ele empurrou para mim. Realmente é muito difícil falar em público, ainda mais num púlpito, dar um ar assim mais solene é muito difícil mesmo.
Eu queria ser tão espontânea e de fácil comunicação como o colega Eupídio, mas sem muita extensão, né? Cumprimentar todos os membros, componentes da mesa, em especial a Ouvidoria Geral, na pessoa do Dr. William, a nossa Defensora Pública Geral, doutora Daniela, aos membros do Conselho Consultivo, da sociedade civil aqui presentes, nossos familiares, amigos. Dizer que o projeto foi pensado em parceria, né, a coordenação da escola, a qual eu represento na Regional de Presidente Prudente. Nós tentamos levar temas de fundamental importância para as pessoas mais carentes, nos 6 bolsões de pobreza. E a coordenadoria de administração, representada pelo Dr. Matheus, levou o trabalho que se faz diariamente na regional. Nesse momento, eu queria cumprimentar especialmente a Lucinéia Luquete, a nossa assistente social. No início, começou um trabalho conosco na regional, e ela tinha uma tese de mestrado que falava sobre os 6 bolsões de pobreza da nossa cidade. E, com base nisso, e já com a nossa visão de proatividade, de levar a defensoria, de apresentar o nosso trabalho, eu e o Dr. Matheus embarcamos aí numa ideia que, graças a Deus e a todas as parcerias conseguidas, foi bem sucedida. Então, meus agradecimentos, né, aos nossos parceiros todos, a Uniesp, a qual a Luci hoje é assistente social, a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente. Nossos agradecimentos também a todos os técnicos de assistência social que levantaram os temas de maior importância nessas comunidades, e a todos os parceiros do projeto, a Associação Toledo de Ensino também, outra faculdade da comarca que nos ajudou. E gostaríamos apenas de agradecer e dizer que esse prêmio nos estimula a prosseguir implementando boas ideias, né? Não apenas que elas fiquem no campo ideal, mas que se tente, de alguma forma, concretizar os princípios institucionais, né? Fazer a diferença e realmente equilibrar a balança, de alguma forma contribuir para a melhoria e para o afastamento da marginalidade social. Obrigada. Pontuar algumas palavras só. Primeiramente, cumprimentar o excelentíssimo presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Defensoria Pública, professor Fernando Capês, também fui aluno, a Defensora Pública Geral, a Daniela, a quem a gente parabeniza pelo cargo e deseja boa sorte. E em nome dela, cumprimento todos os defensores públicos e os demais representantes da mesa, componentes da mesa. Bom, o nosso projeto iniciou como um sonho que a gente trouxe do curso de formação da Defensoria Pública e que no começo a gente acreditou que seria muito difícil porque a nossa regional conta com apenas 6 defensores públicos. No entanto, a gente encontrou parceiros, dentre eles aqui estão presentes a representante do município, a procuradora jurídica do município, a Luci, nossa assistente social, na época que vigorava o convênio ainda com a Pró-Mulher, e dentro do sonho dela, da tese de mestrado, que justamente trazia esses bolsões de pobreza, conseguimos colocar em prática um projeto que conseguiu aproximar o cidadão da Defensoria Pública, o cidadão de Presidente Prudente, principalmente, o mais carente, que, segundo alguns dados da própria Ouvidoria Geral, trazia que 42% da população desconhecia a Defensoria Pública, sequer sabia qual é o serviço da Defensoria Pública. E foi esse o maior motivo que levou a gente a descentralizar o nosso serviço, mostrar que a Defensoria está ali para atender a população carente do Estado e principalmente da região e da cidade de Presidente Prudente. E queria agradecer também, o nosso maior entusiasmo foi a gente conviver com poucos dos 87 optantes, que trouxe realmente um grande entusiasmo para a nossa vida, da nossa atividade diária da Defensoria Pública. E com esse engajamento conseguimos implantar, buscar forças, parcerias para implementar os projetos. Obrigado pelo...
Gostaria de chamar o senhor Davi Batista Santos, membro da Sociedade Civil Organizada, conselheiro do Centro de Integração da Cidadania Feitiço da Vila, que fará a entrega à unidade Santo Amaro, nesse ato representada pelo defensor público Paulo Fernando Esteves de Alvarenga II, a quem eu também convido aqui à frente. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor deputado Fernando Capês, de quem também não fui aluno, porque eu não tive essa chance, justamente porque sou do Rio de Janeiro, mas fui um atento leitor dos livros de Vossa Excelência. Inclusive, posteriormente relatarei um fato muito engraçado que envolve o livro. Excelentíssima senhora defensora pública geral, Daniela Solberg Sembranelli, parabéns pela eleição. Excelentíssimo senhor ouvidor William Fernandes, excelentíssimo senhor doutor presidente da Associação Paulista de Defensores Públicos, meu colega doutor Rafael Fernac, demais integrantes dessa ilustre mesa, colegas defensores públicos e cidadãos paulistanos e demais presentes. É com grande honra que hoje recebo, em nome da Unidade Santo Amaro, o Prêmio Justiça para Todos, pela propositura da ação civil pública em face do município de São Paulo, pedindo a melhoria do serviço público de saúde no que diz respeito à demora de atendimento da população na região sul da cidade. Especificamente na realização de exames e consultas com médicos especialistas. A necessidade dessa ação surgiu após diversas reuniões no Centro Integrado de Cidadania do Feitiço da Vila, nas quais os moradores, dentre os quais o senhor Davi, que aqui me entregou esse nobre prêmio, relataram o sofrimento que é ter de ir a uma unidade básica de saúde para, num primeiro atendimento com o clínico geral, sair de lá com apenas uma orientação de que aguardasse em casa por um telefonema que nunca chegava. Então, esse atendimento era feito sem nenhum tipo de protocolo e a pessoa ficava sem poder exigir a realização dessa consulta. A espera, de acordo com órgãos competentes, deveria durar até 3 meses. Mas o que nós constatamos foi que, como foi dito aqui pela doutora Dora, chegava a 2 anos. Tais relatos foram confirmados de diversas formas. Ofícios às unidades básicas de saúde, na prestação de contas do próprio município, em que era possível visualizar a quantidade de atendimentos iniciais e, em comparação com os atendimentos posteriores, era ínfima. Então, nós constatamos que havia um certo represamento dessas pessoas. E, bom, para tentar colocar a dificuldade que foi elaborar essa ação, eu gostaria de lembrar que em Santo Amaro nós somos 19 defensores públicos, que para atender uma população, como bem delimitou o ilustre coordenador Eduardo João Rá, ela vai do sul do Parque do Ibirapuera até o norte da cidade de Curitiba. Então, é um espaço que vocês podem ver que é pequeno. Foram mais de 12 meses de esforços redobrados para que a estação pudesse ser instruída e elaborada. Aqui destaco a participação de todos os defensores públicos da unidade de Santo Amaro. Em especial, o trabalho do colega André Eugênio Marcondes,
da Carolina Nunes Paraim, do Guilherme Pitina, da Marina Melo de Godoy, da Renata Lauan, da Samanta de Souza Ramos, da Tatiana Kotak e dos coordenadores, Dr. Eduardo João Rá e Alexei Kishoff. Assim, em meio a um oceano de processos de direito de família, e no intervalo entre uma ou outra tsunami, eu chamo aqui de tsunami, aquelas absurdas decisões liminares de reintegração de posse de comunidades carentes, como as do Real Parque, da Olga Benário, conseguimos judicializar esse problema tão conhecido de todos nós, que é a demora no serviço público de saúde. Porém, se o atendimento médico demora, salvo exceções, o que dizer da prestação jurisdicional? Digo isso porque se negou, em primeira instância, a legitimidade da Defensoria Pública para a tutela de direito fundamental à saúde no seu aspecto difuso, ao argumento, no mínimo artificial, de que a Defensoria Pública estaria atuando fora de sua missão constitucional, pois o resultado dessa ação iria beneficiar também o cidadão rico. É desnecessário, mas acrescento que no Brasil, a maioria esmagadora dos usuários de serviço público de saúde recebe até um salário mínimo por mês. Não é preciso compulsar os autos do processo para isso. Passar em frente ao hospital público é o suficiente. Argumentou-se ainda, excelentíssimo senhor deputado Fernando Capês, que só o Ministério Público seria a instituição com legitimidade para propor essa ação. Contra esses argumentos, lembro as palavras do mestre e amigo José Augusto Garcia de Souza, ilustre defensor público do Estado do Rio de Janeiro, que diz: no processo coletivo, o importante é o que se pede, e não quem se pede. E mais, no Brasil, o problema não é de sobreposição, mas de subrepresentação. Isso é fato. Apesar dos inegáveis avanços nos últimos 4 anos, pelos quais parabenizo a excelentíssima senhora doutora Cristina Guelph, ex-defensora pública geral, a Defensoria Pública de São Paulo só está presente, salvo engano, em aproximadamente 14% das comarcas do Estado. O recurso de apelação contra essa decisão que indeferiu a petição inicial ainda não foi julgado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, mas diria que, como um bálsamo, aos nossos argumentos somou-se recurso interposto pelo próprio Ministério Público, a favor da legitimidade da Defensoria Pública, ressaltando o minucioso trabalho de apuração realizado pela Unidade de Santo Amaro. Assim, diante de conceitos como direito fundamental à saúde, efetividade do processo, tutela judicial adequada, que é incompreensível para alguns aqui presentes, diante do seu tecnicismo, talvez eu ouso dizer que esteja faltando um pouco de coragem e comprometimento a personagens tão importantes para a concretização desses pressupostos de cidadania. Mas afirmo que, diante do nosso histórico de criação e dos 4 anos de atuação, essas características jamais faltaram e faltarão aos defensores públicos do Estado de São Paulo. Somos muito orgulhosos de integrar a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, instituição tão vibrante e audaz. Agradeço a todos os colegas defensores públicos, em especial aqueles que trabalharam para a sua criação e nos deram a oportunidade de abraçar essa função tão recompensadora, que é a luta diária por uma sociedade mais justa e solidária. Muito obrigado por esse prêmio. Boa noite. Convidamos agora o Dr. Rafael Vale Vernaschi, presidente da Associação Paulista dos Defensores Públicos, para o seu pronunciamento.
Excelentíssimo senhor deputado Fernando Capês, em nome de quem cumprimento toda a Frente Parlamentar de Apoio à Defensoria Pública, que nos tem apoiado muito aqui nessa casa. Excelentíssima senhora Defensora Pública Geral, Daniela Solberg Sembranelli, a quem recentemente confiamos todos os votos e que obteve esmagadora maioria da confiança dos defensores públicos para comandar essa carreira nos próximos 2 anos. Excelentíssimo senhor ouvidor-geral da Defensoria Pública, senhor William Fernandes, em nome de quem cumprimento toda a sociedade civil organizada e parabenizo por ter capitaneado a organização desse evento. Excelentíssimo senhor Renato Martins, excelentíssima senhora Dora Cavalcante, excelentíssima senhora Camila Taliberti e excelentíssimo senhor desembargador Antônio Malheiros, de quem tive a honra de ser aluno do curso de Direitos Humanos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e que certamente teve muita influência na minha escolha para estar aqui na Defensoria Pública hoje. Eu queria, através de uma breve fala, falar um pouco da importância desse prêmio da Justiça para Todos, principalmente para os defensores públicos. Isso já incorporou na Defensoria Pública. Hoje os defensores, talvez isso tenha sido pensado, né, inclusive na idealização desse prêmio, hoje os defensores públicos têm como paradigma esse prêmio, né? Eles lutam, eles trabalham para que um dia possam estar aqui com muita honra, recebendo todo esse prêmio da sociedade civil. E a sociedade civil também, por um outro lado, tem reconhecido o trabalho dos defensores públicos, e a gente sente isso muito no dia a dia, nos trabalhos constantes que a gente tem em conjunto, em muitas atividades que realizamos juntos. Eu queria também cumprimentar todos os defensores que concorreram para esse prêmio, todos os órgãos da Defensoria Pública, principalmente os vitoriosos dessa noite, né, a quem certamente fizeram isso com muito esforço, dedicação, empenho e, diria, amor à nossa carreira, à Defensoria Pública. Né? A gente tem diversas adversidades no dia a dia, uma quantidade imensa de processos, dificuldades diárias mesmo, número gigantesco de demanda cada vez mais crescente na Defensoria Pública, e eu acho que é essa garra de cada defensor que faz com que deixemos de trabalhar apenas nas nossas atribuições ordinárias, né, eu digo, aqueles processos individuais, e conseguimos ainda ter tempo para fazer esse trabalho que é realmente o trabalho que faz a diferença junto à sociedade civil. Né? Então, todos nós, defensores, lutamos para que possamos efetivamente prestar assistência jurídica integral, né, onde envolve a solução alternativa de conflitos, principalmente a educação em direitos e a atuação em tutela coletivas. Eu queria também aproveitar, hoje, um dos objetivos do Prêmio Justiça para Todos é homenagear a Defensoria Pública pelo Dia Nacional da Defensoria Pública, que é hoje, 19 de maio, e aproveitar para dizer que a nossa Associação Nacional, a ANADEP, ela desenvolveu uma divulgação em âmbito nacional, e nesse ano o tema foi o direito à moradia, né? Juntamente com as associações estaduais, fizemos diversas cartilhas sobre direito à moradia, que inclusive estão sendo distribuídas aqui. E, para finalizar, eu queria cumprimentar, em nome do deputado Fernando Capês e toda a frente parlamentar, pelo, digamos, presente que foi recebido ontem, a Defensoria recebeu, com a aprovação do projeto PLC 21 de 2009, que certamente fortaleceu e valorizou muito os defensores públicos. Certamente mais defensores públicos continuarão na carreira por causa desse incentivo e desse apoio que vocês nos deram. Era isso, muito obrigado. Parabéns.
Passo agora a palavra ao nosso querido Dr. Antônio Carlos Malheiros, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e membro do Conselho Superior da nossa ouvidoria. Meus companheiros de mesa, a quem saúdo nas pessoas do Dr. Capês, meu irmão caçula, e ele sabe por quê, e do meu sobrinho William, né? Sobrinho é todo aquele que a gente dá uma mãozinha para crescer. E o William cresceu e ficou muito maior que o tio. Meus amigos e minhas amigas, eu queria tanto voltar no tempo, eu queria começar tudo de novo para ser defensor público. Defensor público que eu sempre fui sem nunca ter sido, a partir daquele impacto que eu tomei quando eu troquei um exame de geografia no Colégio São Luís para fazer um levantamento numa favela. E eu fiquei tão impactado com aquele mundo de pobreza, de miséria, de angústia, que eu nunca mais consegui sair da grande favela da vida. E já na faculdade de Direito, voltei com 11 colegas da minha classe para uma outra favela, onde nós permanecemos durante 10 anos. E dali para frente, né, eu me tornei um PAJ ambulante, né, o que quase me levou à falência várias vezes. Ou seja, ser um defensor com um escritório para manter, mas era a minha verdadeira vocação. E eu tenho para mim que ser um defensor público é algo muito grande, mas muito grande mesmo. Para mim, é o ponta de lança dos direitos humanos. É aquele que está mais próximo da população sofrida. Uma vez, eu tenho para mim que técnica jurídica é muito importante, mas se nós não formos bons, se nós não sentirmos o gosto da lágrima das pessoas, nós nunca poderemos nos realizarmos nas carreiras jurídicas. É por isso que eu levo os meus alunos para as favelas, para os cortiços, para as unidades da Fundação Casa, para as prisões, para que eles sintam o sofrimento das pessoas e queiram, né, fazer alguma coisa a mais pelas pessoas. E numa dessas minhas idas a uma favela da Zona Sul, depois que eu falei para a comunidade naquele domingo de manhã, um senhor veio me fazer uma consulta e eu falei: olha, o seu problema é fácil de resolver. Você vai receber um papel do fórum e quando você receber esse papel do fórum, presta bem atenção, você não pode deixar de ir ao fórum. Você indo ao fórum, naquela época ainda não havia nascido essa criança linda que é a Defensoria Pública, e eu sou um obstetra coruja, porque eu fui um dos parteiros da Defensoria, eu fui um daqueles que, com fórceps, consegui retirar do ventre apertado do Estado a Defensoria Pública, né? E reclamo hoje com esse pai e esta mãe Estado que ainda não reconhece essa sua filha maravilhosa, que é a Defensoria Pública, como deveria reconhecer. E falei para aquele homem: olha, você vai lá no fórum, você procura alguém da Procuradoria de Assistência Judiciária e você vai ver, o seu problema vai ser facilmente resolvido. Mas não deixa de ir ao fórum, né, pelo amor de Deus, quando você receber aquele papel do fórum. Você entendeu? Entendi. Fui embora, tranquilo, né, com aquela falsa sensação de dever cumprido. 3, 4 meses depois eu voltei na mesma favela e vi aquele homem acabrunhado no fundo da sala. E falei: ih, meu Deus, alguma coisa deu errado naquela coisa toda. E fui falar com ele.
E falando com ele, eu perguntei, você não recebeu aquele papel do fórum? Recebi, sim, senhor. Não vá me dizer que você recebeu aquele papel do fórum e não foi ao fórum. Não fui, não, senhor. Então, com uma arrogância muito grande, dizem que os juízes de primeiro grau, eles pensam que são Deus, e os desembargadores têm certeza absoluta. Então, com aquela certeza da minha divindade, eu passei a censurar duramente aquele homem que me ouvia de cabeça baixa. E quando eu terminei de dar aquela bronca inútil, ele olhou com olhos tristes para mim e disse, doutor, eu não fui ao fórum porque eu não tinha sapatos para caminhar até o fórum. Então, quando a gente pensa que nós estamos chegando lá, nós não estamos nem na metade do caminho. Portanto, eu digo para vocês defensores públicos, né, que contam sempre com o apoio da nossa ouvidoria, que foi tão bem dirigida pelo William e que vai continuar sendo a melhor ouvidoria do mundo nas mãos da Luciana. Eu digo para vocês, não desistam, apesar deste pai ausente na vida de vocês, que é o Estado. Continuem, porque vocês precisam fazer que esse Estado, né, que é tão ausente na vida das pessoas, se aproxime, né, dessas pessoas que não têm nem voz nem vez. E outro dia, eu quero dizer que eu me vinguei desse pai de vocês, que não dá muita bola para vocês, julgando um caso onde estava em jogo honorários de sucumbência de defensor que estava brigando com o Estado. E alguém da minha Câmara falou, seu voto está lindo, Malheiros, mas tem uma coisa, o STJ já decidiu que quando é Estado versus Estado, não tem honorário de sucumbência para defensor. E eu falei, vou manter o meu voto, nem que isso suba num recurso especial e seja modificado, porque é a mínima homenagem, né, que eu posso prestar a esses fantásticos defensores públicos na luta, no dia a dia, pelos que são pobres, pelos que são oprimidos, e também, né, cumprindo essa missão que, no fundo, é de todos nós, que é de trazer felicidade para as pessoas. Muito obrigado. Com a palavra, o Dr. William Fernandes, ouvidor-geral da Defensoria Pública. Inicio cumprimentando a mesa, Dr. Fernando Capês, deputado, parceiro da ouvidoria na organização desse evento, e de todas as demandas da Defensoria Pública durante esses 3 anos e meio de existência de Defensoria Pública. Doutora Daniela Solberg Sambranelli, nossa Defensora Pública Geral, que eu tenho a honra de saber que hoje é o primeiro evento solene em que Vossa Excelência participa. E para nós, da ouvidoria em especial, é uma grande satisfação ter isso no seu histórico. Dr. Rafael Vernassi, nosso presidente da Associação dos Defensores Públicos, a quem eu cumprimento e também agradeço pelos esforços, aliás, por não ter medido os esforços para que esse evento realmente acontecesse. E aos demais integrantes da mesa, Dr. Antônio Carlos Malheiros, que hoje eu fiquei sabendo que é meu tio, doutora Camila, Defensora Pública Federal, doutora Dora Marzo, minha amiga e que eu tive a honra de conviver durante esses 4 anos, quase 4 anos à frente da ouvidoria, aprendendo bastante, aprendendo muito com suas manifestações, nas reuniões do nosso Conselho Consultivo, e que fez uma brilhante exposição aqui, retratando um pouco do que foi a nossa discussão no Conselho para chegar a esses 4 indicados e o quão difícil foi chegarmos a esses nomes.
Dr. Renato Martins Costas, corregedor do Tribunal do Estado, Tribunal de Contas do Estado, enfim, todos aqui presentes. Eu saúdo a todos pela presença. E nas anteriores eu procurei ser espontâneo. Nessa eu trouxe um textinho básico aqui para não me alongar muito, eu acho que foi acertado. Acho que falo durante 7 minutos e meio, 7 minutos e 35. Depois dessas apresentações, pode marcar, doutor Manás. Então, eu vou passar a leitura aqui do meu discurso. Então, esta é a terceira edição do Prêmio Justiça para Todos da Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O prêmio foi criado em 2008 pela Ouvidoria Geral para reconhecer publicamente ações que consideramos de grande relevância social, encetadas por defensores públicos paulistas. O prêmio pretende lembrar a vocação institucional da Defensoria Pública, que atende os mais carentes de justiça, aqueles cuja necessidade da presença do Estado se faz mais necessária. Daí porque o Conselho Consultivo da Ouvidoria o batizou de Prêmio Justiça para Todos. Como é sabido, a ouvidoria é um espaço da sociedade inserido na Defensoria Pública. É um instrumento de participação do usuário, representantes das organizações sociais, dos movimentos sociais e de qualquer pessoa da sociedade. É também um instrumento de fiscalização que permite o aperfeiçoamento da transparência da Defensoria Pública, em especial de São Paulo, que tem servido de referência para as defensorias públicas de todos os estados do Brasil. Entre as suas várias atribuições, está o permanente contato com os vários órgãos da Defensoria Pública, estimulando-os a atuar em constante sintonia com os direitos dos usuários. É nesse contexto que esse prêmio se insere. Os 4 premiados, vencedores desta edição, foram escolhidos pelo Conselho Consultivo da Ouvidoria, órgão vinculado à ouvidoria e integrado por diversas organizações da sociedade civil. Foram 4 escolhidos entre 22 inscrições de grande relevância. São ações que demonstram a relevância da importância da Defensoria Pública, instituição pensada e estruturada para desenvolver ações que hoje tivemos a satisfação de reconhecer publicamente com este evento festivo. A variedade de ações premiadas demonstra o quão importante é a existência da Defensoria Pública e, por conseguinte, o quão relevante é o trabalho dos defensores públicos. A doutora Dora já fez um longo resumo de todas as ações, os defensores públicos premiados também já falaram das suas ações, então eu queria apenas destacar algumas questões importantes de cada ação. O trabalho do doutor Eupídio, atuando na vara de execução criminal da unidade de Campinas, que dentre as diversas iniciativas nos CDPs de Campinas, Hortolândia e Americana, permaneciam encarcerados sem qualquer assistência ou orientação. Um trabalho de atendimento direto aos encarcerados, que instituiu um permanente fluxo de informação e constatação das necessidades jurídicas pendentes. Os trabalhos do Dr. Luiz Raskovski, que realçou uma das importantes atribuições da Defensoria Pública, que é a contribuição na formulação de políticas públicas, tão esquecida, mas que está lá, inserida no artigo 5º da Lei Orgânica da Defensoria Pública, e que demonstra que a Defensoria Pública não é um escritório de advocacia, aspas, que atende pobre, mas muito mais do que isso. A iniciativa do Dr. Raskovski, se aprovada no Congresso Nacional, certamente vai evitar que uma série de demandas judiciais se somem às já excessivas existentes nos nossos fóruns. E o outro trabalho do Dr. Luiz Raskovski, que pretende justamente beneficiar as centenas de pessoas com deficiência que não estavam recebendo o chamado bilhete único especial, mesmo com a apresentação de documentos e laudos médicos demonstrando a deficiência. Ainda nessa variedade de temas relevantes manejados pela Defensoria Pública, mais uma vez premiamos uma iniciativa de descentralização da Defensoria Pública e educação em direitos. Um projeto que levou a Defensoria Pública àqueles que precisam, e não o contrário.
Além do atendimento e orientação jurídica, eu estou falando da Regional de Presidente Prudente, o trabalho de conscientização sobre direitos através de cursos e palestras sobre direitos do idoso, família, direitos previdenciários, direitos humanos, uma perspectiva de emancipação dessas pessoas. E, por fim, a unidade de Santo Amaro, que ajuizou a ação civil pública pleiteando a melhoria do serviço público de saúde na região sul da cidade de São Paulo. Trabalho que constatou a demora de agendamento de consulta com médicos especializados que chegavam a 2 anos. Bem, vê-se, portanto, a importância simbólica deste evento. A justa homenagem que fazemos, através dele, aos defensores públicos, pelo Dia Nacional do Defensor Público, comemorado hoje, dia 19 de maio, e a importância da sociedade entregar esses troféus em reconhecimento a essas grandes ações. Me lembrei agora daquela entrevista que a nossa Defensora Pública Geral deu ao Estadão, em que ela diz que cabe à Defensoria Pública mudar o estado das coisas. E acho que essa gama de variedade de ações e atribuições da Defensoria Pública, e esse espaço cada vez maior que a Defensoria Pública vem ganhando, não só no cenário estadual, aqui em São Paulo, mas como no cenário nacional, demonstra isso. Demonstra o quão a Defensoria Pública já tem mudado o estado das coisas. Este prêmio também vale pontuação no concurso de promoção por merecimento aos defensores públicos. Poderia aqui enumerar uma série, uma infinidade de aspectos positivos desta, eu vou intitular, confraternização, mas, fundamentalmente, ela permite que façamos uma grande festa entre Defensoria Pública e os destinatários do seu serviço, e aqui nós temos vários deles. Bem, era isso, e eu queria finalizar, todos sabem o quão difícil é organizar um evento. Então, eu queria, fazendo justiça a algumas pessoas, apenas agradecer especialmente à Frente Parlamentar de Apoio à Defensoria Pública, na pessoa do deputado Fernando Capês e a sua equipe, na pessoa da sua assessora Del. Queria agradecer muito especialmente, porque esse é o último prêmio em que eu participo como ouvidor, a Associação dos Defensores Públicos Paulistas, na pessoa do Dr. Rafael, hoje presidente em exercício, que não poupou esforços, como eu já disse, para que realmente nós tivéssemos uma logística que permitisse, especialmente, que destinatários do serviço da Defensoria Pública estivessem aqui presentes. Há mais diferenças na pessoa da Carla, sua coordenadora geral, que conseguiu para a gente os intérpretes de Libras e a definição de uma apresentação musical aqui que a todos nós emocionou, e ao trabalho de articulação das comunidades Sapopemba, Paraisópolis e Jardim Ângelo. E, por fim, obviamente, a toda a equipe da ouvidoria, Marcel, Ana, nossos estagiários, Edilma, a todos aqueles. Bom, finalizando, disse que seria rápido, deve ter dado 7 minutos. Eu agradeço a todos e finalizo parabenizando a todos aqueles que foram premiados e dizem que o ouvidor é o representante da sociedade dentro da Defensoria Pública. Então, em nome da sociedade, em nome daqueles que precisam do serviço de assistência jurídica de qualidade, eu digo muito obrigado a vocês. Ouviremos a palavra da doutora Daniela Solberger Sembranelli, Defensora Pública Geral do Estado de São Paulo. Deputado Fernando Capês, presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Defensoria Pública, nosso querido amigo, deputado que se engajou muito na causa da Defensoria Pública, na nossa luta, pela nossa luta. Haja visto o seu inflamado discurso nessa noite. Muito obrigada. Dr. William Fernandes, ouvidor-geral da Defensoria, que nos deixa. Este é o último evento, o senhor está nos deixando, mas junto deixará a saudade, a marca do seu trabalho, a sua luta, a sua garra, e faz uma brilhante sucessão. Dr. Renato Martins Costa, corregedor-geral no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que muito nos honra com a sua presença. Muito obrigada. Dr. Antônio Carlos Malheiros, outro grande amigo da Defensoria, amigo de tantos defensores públicos que aqui estão, este cirurgião que realmente a fórceps fez esse parto. Obrigado pela presença.
Dr. Rafael Vale Vernaschi, presidente em exercício da Associação Paulista dos Defensores Públicos, bravo guerreiro na nossa luta. Doutora Dora Marzo de Albuquerque Cavalcante Cordani, que nos brindou, membro do Conselho Consultivo da Ouvidoria, que hoje nos brindou com belíssimas palavras em homenagem aos nossos colegas. Doutora Camila Taliberti Pereto, defensora pública federal, neste ato representando o Defensor-Geral Federal, doutor José Rômulo Plácido Salles. Muito obrigada. Meus colegas, representantes da sociedade civil, senhoras, senhores, eu estou muito contente porque, de fato, o primeiro evento dessa importância e magnitude do qual participo já como defensora geral. E pensei que deveria, de fato, preparar, porque essa solenidade, pela importância da solenidade, um discurso. E quando cheguei aqui, preparei, de fato, e quando cheguei aqui, me senti tão em casa, que estamos na nossa casa, na Casa do Povo, nessa brilhante homenagem que está sendo prestada aos nossos colegas, que fiquei com muita vontade de me entregar à informalidade e fazer um discurso de improviso, porque a advogada do júri gosta de falar de improviso. Tantos anos tendo que falar para jurados por 2 horas, para a gente é muito mais gostoso deixar vir ao coração e as palavras fluírem dessa maneira. Mas me preocupei, porque quem fala de improviso, e ainda com o avançar da idade, isso tem acontecido já comigo, certamente se esquece de falar alguma coisa importante ou de saudar alguém que merece a saudação. E esse protocolo do cargo agora já não mais me permite falar de improviso. Portanto, com medo de deixar de fazer as justas homenagens que eu devo fazer e que carinhosamente pensei em fazer, e por isso me debrucei com esse discurso, vou ler, correndo o risco de cansá-los, mas prometo ser breve. Inicio, como disse, agradecendo a todos que aqui estão e dizendo a minha alegria de participar desse evento, não pela porque se trata do primeiro evento de qual participo, mas pela sua importância. Primeiro, por ser uma iniciativa muito bem sucedida de nossa Ouvidoria Geral, da Associação Paulista de Defensores Públicos, da Frente Parlamentar de Apoio à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, aqui representada pelo nosso amigo e deputado Fernando Capês. Segundo, porque este prêmio reconhece trabalho de grande relevância em defesa dos direitos da população necessitada, homenageando nossos colegas na realização de atividades de destaque em prol dos destinatários do nosso serviço. Também pelo fato da entrega do prêmio ocorrer nesta casa, local de debate dos grandes temas que envolvem a sociedade paulista. Quero, aliás, agradecer a cada deputado e deputada pela aprovação unânime no dia de ontem do projeto de lei complementar que trata do sistema remuneratório dos defensores públicos. A Assembleia Legislativa tem revelado sempre grande sensibilidade para as questões que envolvem a Defensoria Pública Paulista. A cerimônia também ganha sua importância ainda maior por ser uma das últimas sob a gestão do nosso ouvidor, o caríssimo William Fernandes. Já está bastante emocionado daqui, eu posso ver. A chegada do William na Defensoria coincide com o início da própria instituição. Isso se deu em maio de 2006. Se a Defensoria era uma novidade, um desafio, o formato de uma ouvidoria externa e independente, mais ainda. E posso dizer que estamos todos trilhando um bom caminho. A Defensoria vem cada vez mais se estruturando, tanto que acaba de passar por um período de transição, sem qualquer estabilidade na gestão do órgão. E a ouvidoria, da mesma forma, já é uma realidade, não apenas em São Paulo, mas no país inteiro. Registro que, mirando-se no modelo de São Paulo, o legislador federal alterou, em 2009, a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, e uma das principais mudanças foi justamente a previsão de uma ouvidoria externa como uma das formas de controle social da instituição.
Eu estou certa em afirmar que esse enorme avanço deveu-se, em boa parte, ao trabalho do Dr. William. Não apenas pelo convencimento desse modelo, mas também por sua capacidade de articulação nacional, como a criação de um Colégio Nacional de Ouvidores Gerais das Defensorias. E em todas essas oportunidades em que o Dr. William pôde falar, lá estava para dizer da importância de uma ouvidoria externa, uma ouvidoria como órgão da sociedade civil dentro da nossa instituição. E não apenas para ouvir, mas também para falar, para criticar positivamente e construir. O ouvidor tem assento no Conselho Superior da Defensoria Pública, órgão formulador das políticas da instituição. A ouvidoria aqui tem uma vida extremamente ativa. William, eu aproveito esse evento para registrar o reconhecimento de todos nós pelo seu trabalho, de fazer nascer esse órgão vital para a vida institucional e para a vida dos necessitados. E também aproveito para, desde logo, desejar muito sucesso à sua sucessora, a doutora Luciana Zafalon Leme Cardoso. Eu tenho certeza de que será um enorme prazer a nossa convivência pelos próximos 2 anos. A Luciana já conhece bem a instituição. Desde o início, ela é membro do Conselho Consultivo da Ouvidoria. E a sua rica história de militância na afirmação dos direitos a credencia, sem dúvida nenhuma, o exercício desse cargo, cuja magnitude mostrou-se ainda mais elevada pelo excelente trabalho de William. A bibliografia de Luciana a farão uma ótima ouvidora. Para quem não sabe, a Luciana encerrou há pouco o mestrado na Faculdade de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, tratando em sua dissertação justamente da participação social na Defensoria. Muito sucesso, Luciana. Aliás, muita participação social é o que queremos desejar para a Defensoria. Mas o que revela a importância dessa cerimônia também é a sua premiação, e principalmente ela. Temos aqui os defensores que se destacam em seu trabalho, que não se contentam com a rotina das coisas, que buscam algo mais, não em proveito próprio, mas em prol das pessoas necessitadas, de pessoas que buscam na Defensoria o resgate e a afirmação de seus direitos. Não há dúvida de que se trata de uma iniciativa que muito estimula cada defensor e defensora em bem desempenhar as suas atribuições. Se problemas devem ser apontados para que haja a melhoria necessária, o serviço de excelência merece realmente ser reconhecido. E o corpo dos julgadores, que são os representantes da sociedade civil com assento no Conselho Consultivo da Ouvidoria, bem demonstra a criteriosa escolha dos ganhadores. Isso confere uma legitimidade inegável ao prêmio, pois a escolha é feita por quem tem os olhos críticos à atuação da Defensoria, numa parceria verdadeiramente construtiva. Não é surpresa alguma o trabalho diferenciado do Elpídio Ferraz, do Luiz Raskovski, do Leandro de Castro e dos colegas da Regional de Presidente Prudente e da Unidade de Santo Amaro. Conhecendo-os, ainda que alguns deles há apenas 3 anos, só tenho que aplaudir e incentivar o trabalho vibrante e exitoso realizado por vocês. Seja na defesa de pessoas presas, na defesa de pessoas com deficiência, na garantia do direito à saúde ou no trabalho em educação e direitos, a Defensoria tem muito por fazer em prol daqueles que mais precisam. O prêmio que hoje celebramos mostra que a mesma sociedade que deve nos cobrar, e esperamos essa cobrança, também reconheça o trabalho da instituição e a dedicação de cada defensor. Isso é o resultado dessa parceria, repito. Junto-me aqui a Ouvidoria, a PADEPRE, a Frente Parlamentar, para cumprimentar e reconhecer a excelência do trabalho dos premiados. Parabéns a todos pelo prêmio. Ele revela a vontade de cada um de vocês de fazer dessa instituição algo diferente, de dar-lhes vida e alma. E, finalmente, eu quero dar os meus parabéns a todos os defensores públicos pelo dia de hoje, todos os nossos colegas de São Paulo, de todos os estados. Hoje é o Dia Nacional da Defensoria Pública. Tenhamos todos muitos desafios e muitas realizações. É empolgante acompanhar o trabalho apaixonado de cada defensor, e eu espero que possamos, cada vez mais, fazer a diferença no acesso ao sistema de justiça, em favor daqueles que lutam por um mínimo de dignidade e de direitos. Obrigada.
aproveito esse intervalo para pedir que depois todos os premiados venham à frente para a gente poder ter uma fotografia. Passo a palavra ao doutor Fernando Capês, o deputado, para o encerramento do evento. Boa noite. São 9h30. Todos já estão cansados a essa altura, é natural, é compreensível. Aqueles que são afeiçoados ao futebol, principalmente aqueles que não gostam do São Paulo, estão ansiosos para ligar a televisão, assistir ao jogo. E eu que estive aqui brigando com a Rede Globo e apoiando a Jovem Pan para a antecipação do horário do jogo para as 9h, que é desumano o jogo começar às 10h, até que em ocasiões como essa, como conversava com meu amigo Renato Martins Costa, a gente agradece a poderosa. Eu vou falar muito rapidamente. Contam os historiadores, não sei se é verdade, mas eles contam, que no século XV, a França era governada pelo rei Luís XII. E Luís XII ficou sabendo de um sujeito que previu a morte da sua mulher para dali a 3 dias. E não é que a mulher morreu exatamente 3 dias depois? O rei convocou à sua presença aquele bruxo. E falou, ou esse sujeito é um assassino, que falou que a mulher ia morrer dali 3 dias e a matou para dizer que estava certo, ou ele é um mago, um bruxo. De qualquer jeito ele tem que morrer. Tragam-no à minha presença. E quando eu der um sinal, executem-no. Levaram o coitadinho do bruxo na presença do rei. E o rei chegou, colocou toda a guarda atrás dele e perguntou, você previu a morte da sua esposa? Previ sim. O senhor disse que ela ia morrer dali a 3 dias e ela efetivamente morreu? É verdade, é isso mesmo. Então o senhor é um mago? Eu só digo aquilo que vejo. Ah, então tá bom. Me diga então a exata data da sua morte. Fala para mim o dia e o horário que você vai morrer. E eu te digo se você está certo ou não. Ele começou a olhar para trás, viu os guardas desembainhando as espadas, apontando as lanças, armando os arcos, preparando as flechas, sentiu a morte iminente. Bom, diga para mim, qual é o horário que você vai morrer? Que dia você vai morrer? E eu digo agora se está certo ou errado. Ele falou, e agora? Para pedir um tempo para pensar, ele falou, o senhor poderia me indicar alguma pessoa para me auxiliar nesse momento, na minha defesa? Eu queria, antes de responder, fazer uma última consulta. E o rei nomeou, então, naquele momento, para dar a ele, um defensor real, um defensor público. O defensor público foi, cochichou alguma coisinha ali com aquele mago, desesperado, que ia morrer dali a alguns instantes, não tinha jeito, já vinha a sentença de morte. Ele cochichou, voltou, falou, já posso dar a resposta, vossa majestade. Pois não, quando você vai morrer? Ele olhou para o defensor, é isso mesmo. Tá. Majestade, eu vou morrer exatamente 2 dias antes de vossa majestade. É só eu morrer que vossa majestade morre dali a 2 dias. E o rei disse, para, não façam nada. Leve esse homem em segurança para casa. Isso dá ideia da importância que é contar com uma pessoa experimentada, especializada em fazer a defesa, que evite muitas vezes um desfecho trágico ou injusto. Quando eu cheguei aqui nessa casa, me perguntaram, por que você vai presidir a Frente Parlamentar de Defesa de Apoio à Defensoria Pública, que, diga-se de passagem, é a maior, disparado, sem comparação, a maior frente parlamentar desta casa. A Defensoria Pública é praticamente uma unanimidade nesta casa. Palmas à Defensoria. Todos os deputados gostam e respeitam este órgão. E precisam fazer mais por ele. Então me perguntaram, mas por quê? Sabe que vendo essas 3 edições do prêmio, William, eu acho que é, de certa forma, um pouco por egoísmo. Como assim por egoísmo? É que quando eu vejo esses defensores que ganharam o prêmio hoje, não é, Luiz? Elias, está orgulhoso do pai? Hã? Então, quando eu vejo... Fernando, como é que chama a tua filhinha? Que gracinha. Hã? Marina, olha a Isabela lá. As crianças, que coisa maravilhosa. Então, quando eu vejo o brilho nos olhos desses defensores,
e dessas defensoras, quando eu vejo que 87, não é isso? 87 procuradores do Estado, com uma carreira já profícua, avançada, largam a sua instituição e começam do zero uma defensoria pioneiramente, ganhando metade do que ganhavam, por acreditarem naquilo que fazem. Quando eu vejo aqui, meu irmão mais velho, o Antônio Carlos Malheiros, a quem, se eu pudesse pedir a Deus, que nessa vida ainda me ajudasse a ter a elevação de espírito, a nobreza de alma que você tem. Quando eu vejo tudo isso, eu só penso uma coisa: eventos como esse, se a gente parar para pensar, no fundo do coração, nos aproximam mais de Deus, fazem um bem enorme a gente, nos faz enxergar que na vida existem valores muito maiores e mais relevantes do que sucesso, prestígio, títulos, acúmulo de bens materiais. Nada disso se compara à felicidade que é fazer a alegria do próximo. E eu só posso, então, nessa despedida, já que a futura ouvidora me concedeu o direito e a honra de declarar encerrada esta sessão, eu só gostaria de, até porque eu comecei mencionando o futebol, de fazer uma frase conciliatória, invocando a primeira epístola de São Paulo dirigida aos Coríntios, em que São Paulo, no capítulo 13, versículo 13, diz que os 3 sentimentos mais importantes que devem animar a humanidade, peço licença para dizer que, curiosamente, são os 3 sentimentos que animam os defensores públicos. São a esperança, a fé e o amor. Mas se São Paulo tivesse que destacar só um desses sentimentos, ele afirma que destacaria o amor. O amor que temos por nossos filhos, por nossos pais, nossos cônjuges, nossos amigos. O amor que vocês demonstram ter pela sua instituição e, acima de tudo, o amor que devemos no dia a dia, com muito esforço, reflexão e preces, nos esforçarmos para exercitar esse amor em relação ao próximo, que é o que cada uma dessas ações e órgãos premiados significa. O prêmio ao exercício efetivo do amor ao próximo. Uma boa noite, Deus os abençoe, está encerrada a sessão. Por favor, os premiados, não esquecer da foto aqui na frente.